Jai Shri Suryaya Namaha. É dele que a gente vai falar hoje, de Surya, o Sol. E essa é a nossa primeira semana das semanas planetárias. É um conteúdo que eu estou organizando para compartilhar com vocês um pouco mais das energias planetárias. Porque tudo que a gente estuda na astrologia védica são os desdobramentos e as combinações dos planetas. Então, na hora que a gente começa a entender melhor como esses planetas funcionam e como eles estão influenciando a nossa vida, a gente já começa a investigar, a partir desse ponto de vista, como esse planeta opera na nossa vida, né? Quais são os impulsos, quais são os impulsos, acho que é a melhor forma mesmo, que esses planetas estão mandando pra gente e como a gente reage a esses impulsos. Então, se você tem esse ponto de vista da astrologia védica e essas informações, você consegue já começar a interpretar o seu mapa sem nem ter o mapa nas mãos, né? Você já começa esse autoestudo ou essa alta investigação sem nem saber onde é que está o Sol no seu mapa, por exemplo. Então, é essa a minha sugestão, que você comece a entender como esses planetas operam, quais são os assuntos que cada um deles tratam e como a gente reage aos impulsos que esses planetas estão mandando para nós. Então, hoje a gente começa com Surya, com o Sol, que tá lindo aqui em Florianópolis. Tô olhando a minha imagem aqui, tô vendo que ele começou daqui a pouco vai bater bem no rosto. Surya é sempre o primeiro planeta que a gente estuda, porque ele é o rei dos grahas. A gente sabe que Surya não é um planeta, é só uma forma para não ficar falando muito sânscrito, então é uma convenção. A gente acaba falando de todos os astros, chamando todos os astros de planeta na astrologia, mas a palavra mais correta seria graha. Graha é a palavra em sânscrito para esses corpos que a gente estuda na astrologia e as suas influências, que é o principal foco do nosso estudo, como eu disse logo no começo. Então, como Surya é o rei deles, é para ele que primeiro a gente faz mantra, é para ele que primeiro ele que primeiro a gente estuda e ensina. Então, por isso, começando por Surya. Para entender quais as influências que Surya pode ter no seu mapa, é muito importante a gente ter clareza do que Surya representa. E a principal característica de Surya, o principal indicador, o que ele representa em primeiro lugar, é a luz. Como vocês podem ver batendo aqui no meu rosto, né? É isso que o Sol exerce aqui no nosso planeta. E é a partir disso que a gente consegue ter vida no planeta, é a partir desses ciclos solares. Então, a luz é o principal indicador de Surya. E em muitos textos antigos a gente vai ver que a luz está relacionada com a nossa alma, que é a parte mais brilhante de nós. Assim como Surya é a parte mais brilhante desse sistema que a gente estuda na astrologia. Então, a alma é um dos indicadores de Surya também. O desejo da alma ou o caminho, em que ponto do caminho que a alma está nesse momento, é visto a partir do estudo de Surya em algum mapa natal. Ou do entendimento do que essa energia do Sol é para nós. Então, para a gente entender tudo que o Sol representa na nossa vida, a gente parte desse ponto da luz. Na hora que a gente tem luz, a gente tem clareza, a gente consegue enxergar, ao contrário da noite, que tende a ser um momento do dia mais desafiador para nós humanos, né? Principalmente se a gente pensa numa natureza, num lugar, né? Numa floresta, como o lugar onde eu moro.
A noite ela pode ser bem desafiadora, porque a gente não enxerga os bichos, a gente não vê onde a gente está pisando e a gente anda meio tateando, né, para entender o que está acontecendo. Quando a gente tem luz, a gente tem clareza. A gente tem clareza de onde andar, do que fazer e a gente consegue enxergar, né? Então, a luz traz clareza e a partir da clareza a gente tem mais confiança de onde pisar, de como agir, de como falar. Então, Surya também está conectado com autoconfiança. Se você tem autoconfiança e você sabe o que você está fazendo, você tem a capacidade de falar com autoridade, de agir com autoridade. E essas são características essenciais para liderança, né? Então, Surya é o rei desse sistema que a gente estuda e por causa disso ele está conectado com figuras de poder ou figuras de liderança. Então, chefes, governos, autoridades, de uma forma geral, é visto, né, e o seu relacionamento com essas autoridades é visto a partir do posicionamento do Sol. Arquetipicamente, a primeira autoridade com quem a gente tem que lidar é o nosso pai. Então, pai é um dos indicadores de Surya também, é uma das características de Surya. Com a luz que Surya, eu comecei dizendo que a vida aqui nesse planeta só é possível a partir do Sol, né? Tudo que nos alimenta e que nos nutre precisa de sol e de água para sobreviver, para ter vida e nós também. Então, vitalidade, a nossa vitalidade é uma característica que a gente também estuda a partir de Surya. Um outro desdobramento dessas energias de Surya, que está também conectado com essa questão da luz e da alma, é o caminho da alma, na verdade, né? Então, a consciência, no momento em que ela se desdobra para experimentar a manifestação, ela precisa, a alma se individualiza, e essa individualização ou esse equívoco de percepção de que somos separados do todo é necessário para a experiência humana, pelo menos, né? Para a experiência humana na manifestação. E essa individualização é o que a gente chama de ego, ou ahamkara em sânscrito. Então, ego também é visto a partir do posicionamento de Surya em determinado mapa, no nosso mapa, né? Então, Surya, ele é egocentrado. E isso também é possível porque ele é muito estável, né? Ele é o centro onde tudo orbita, tudo que a gente estuda está em órbita ao redor dele. Então, um Sol potente, bem posicionado no mapa, traria uma qualidade de estabilidade e de clareza e de autoconfiança e autossuficiência. É uma energia arquetipicamente muito masculina. Isso não tem nada, né? O fato, a gente estuda com muita frequência as energias masculinas e femininas no mapa, e isso não tem nada a ver com ser homem ou ser mulher, né? Todos nós temos as energias masculinas ou femininas em nós, e consequentemente no nosso mapa. Então, essa energia mais impulsiva, muito conectada ao fazer, de liderança, é uma energia muito conectada com a energia masculina. E a gente, a semana que vem, vai estudar a Lua, que é o equivalente ao Sol na energia feminina, que é passiva, acolhedora, amorosa e linda. E a gente vai ver mais na semana que vem. Então, mesmo sem você ter o seu mapa nas mãos,
ou se você tem o seu mapa nas mãos, e muitas pessoas comentaram nos posts que eu fiz essa semana sobre Súria, comentaram sobre o posicionamento do Sol nos respectivos mapas e como interpretar esse posicionamento. Então, se você não tem o seu mapa ainda védico, ou se você tem o seu mapa, mas não tem clareza sobre como interpretar, para entender como Súria está operando no seu mapa, você só precisa reconhecer essas características na sua vida. Então, você é uma pessoa que normalmente tem clareza sobre as decisões? E quando você toma uma decisão, você tem confiança, né? Tem essa autoconfiança, autoestima, né? Essa certeza de que essa é a melhor decisão, a gente pode traduzir como autoestima. Como é a sua autoestima? Como é o seu relacionamento com autoridades e liderança? Quer sejam outras autoridades, né? Como você lida, por exemplo, com o seu pai ou a figura paterna, e como você lida com os chefes, se você tiver um, ou ainda como é você como chefe, né? Você é uma pessoa segura que consegue enxergar o melhor caminho para você e para os outros, e a partir disso, porque você consegue orientar e guiar, você tem a capacidade de ser uma autoridade. Essa capacidade de transbordar essa autoconfiança em soluções e a partir disso guiar os outros é um indicativo de um Sol muito potente. Um Sol que seria um pouco mais desafiador são as pessoas que querem ser obedecidas, que querem mandar, mas que não passa por esse processo de querer mandar, né, ou querer conduzir, porque sabe as soluções, sabe a melhor forma de fazer. Então, um Sol com posicionamento mais desafiador traria qualidades para o nativo de uma pessoa que quer mandar por causa do ego, quer mandar porque quer estar nesse lugar de rei, mas não necessariamente tem clareza sobre o melhor caminho para conduzir aqueles que estão sob a sua guiança, vamos assim dizer, né? Então, esses são os karakas, a gente chama em sânscrito, os indicadores de Súria. Esses são os assuntos que Súria trata, que Súria governa. Esse rei, o Sol, ele é rei de um reino. Esse reino a gente chama de Leão. Então, o signo de Leão é um signo regido pelo Sol. E o Sol, ele constrói esse reino, esse signo de Leão, usando o elemento fogo no modo fixo. São as qualidades do signo de Leão. Se Leão fosse escolher um verbo, um dos meus professores, o Kapil Raj, diz que o verbo de Leão é eu crio. Então, o signo de Leão tem essas qualidades do Sol acrescidas das qualidades do fogo, que é o elemento do signo, e da estabilidade, que é derivada do elemento do modo fixo, que é o modo do signo. Então, isso dá a Leão uma qualidade forte de masculinidade madura. Então, essas energias masculinas, de ser um ponto de apoio para os outros, de ser alguém estável e de confiança, de ter o desejo e a capacidade de mostrar o caminho e guiar e cuidar dos outros, são características tanto do Sol quanto de Leão. Por causa disso, uma pessoa que tem o signo de Leão muito potente ou significativo no mapa, seria uma pessoa que tem essas características de ser muito decisivo, de ser forte, de ser estável e de ser
ponto com que as pessoas podem contar, que deveria ser o papel do governo nas nossas vidas, né? Hoje em dia, talvez isso não esteja tão claro, nem para nós e nem para o governo, mas essa lealdade dos regentes em relação aos regidos é muito importante. Essas características dão uma capacidade de leão de ter um cargo de poder, né? De ter esse posicionamento na sociedade de quem lidera e de quem tem poder. Essa característica é possível porque ele consegue, pelas razões que eu já expliquei no Sol, e a gente enxerga isso também em Leão, que é essa capacidade de ser autossustentável, né? De conseguir lidar com as questões que precisam ser lidadas e conseguir resolver essas questões. E ser tão potente nisso, tão potente na resolução de problemas e encontrar o caminho, que consegue transbordar isso para a liderança das pessoas que talvez não tenham essa mesma capacidade à sua volta. Para ser um bom líder, é essencial ter carisma. E essas qualidades de ser estável, de ter autoconfiança, de ter capacidade de resolução de problemas para si e para os outros, acrescido de carisma, dá a capacidade para o nativo de ter fama e sucesso. Então, tanto a energia de Leão quanto a energia do Sol, lembrando de novo, repetindo que a energia de Leão é um desdobramento da energia, é um reflexo da energia do Sol, tratam desses assuntos. É por isso que a gente enxerga, na hora que a gente começa a pesquisar o que Leão faz no nosso mapa, ou o que o Sol rege, a gente enxerga essas qualidades. É a partir desse ponto de vista que a gente entende isso. A Keila me está perguntando aqui no chat como saber se o Sol ou se Leão estão em posições favoráveis ou desafiadoras. Nesse momento, a forma para saber isso é você olhar para essas características em você e entender se essas características são características favoráveis, se você é uma pessoa que tem autoconfiança, que consegue conduzir os outros e tem um bom relacionamento com o poder, ou se você não lida bem com essas questões, se você tem um relacionamento mais desafiador com o seu pai, ou se você não lida bem com ser conduzido ou obedecer ordens. Você não precisa, tecnicamente, lógico que tecnicamente tem explicações para isso, a gente tem ferramentas para entender como isso está funcionando, mas você não precisa saber dessas ferramentas nesse momento para fazer essa avaliação, né? É só você reconhecer essas características em você nesse momento. E também a nossa vida ela é cíclica, né? Óbvio que tem épocas em que a gente tem mais autoconfiança e épocas que a gente age de forma mais insegura. A astrologia védica ensina a gente a enxergar esses períodos e até a prever esses períodos e como essas energias vão funcionar em um determinado período. Então, a minha sugestão é que você faça essa investigação a partir do momento de agora, né? Como você está se comportando em relação a isso nesse momento. Uma das coisas que eu amo sobre a astrologia védica, são muitas as coisas, mas uma das minhas paixões são os remédios astrológicos, né? A astrologia védica tem remédio para tudo. Se você tem desafios em relação ao Sol, por exemplo, né? Se você tem desafios com autoridade ou se você tem uma relação mais difícil com o seu pai, por exemplo, você pode fazer, você não está afadado a viver assim para o resto da vida, então você pode fazer algumas práticas e virar a sua consciência para essas questões e a partir daí fortalecer algum desafio ou ainda alguma característica muito benéfica em relação ao Sol e a Leão que você enxerga e que você quer deixar ainda mais benéfico.
Eu esqueci de falar duas coisas importantes, algumas coisas importantes a partir de Leão. Então, Leão, ele tem essa qualidade de criação e criatividade. Então, por isso que o verbo de Leão, a gente pode pensar no verbo de Leão como sendo eu crio. Dentro da astrologia védica, uma potência muito grande de criação é criar outro ser humano, então filhos estariam dentro dessa capacidade criativa leonina. E o signo de Leão, na hora que a gente estuda a Ayurveda ou qualquer outro sistema, a gente pode ver a partir do signo de Leão a qualidade, a saúde do estômago e em muitos casos do coração. Então, se você tem um coração forte, uma boa digestão, isso é um indicativo de que o Sol e o Leão estão bem posicionados no seu mapa, e o contrário também é verdadeiro. Se você tem problemas cardíacos ou você tem algum problema no estômago, isso também é indicativo de que você pode fazer práticas e remédios para o Sol, né? Talvez se você tenha problema de estômago, a sua autoestima também não esteja muito boa. Então, é assim que as coisas vão se embaralhando e se relacionando umas com as outras. E em ambos os casos, as práticas solares são recomendadas. Tanto Leão quanto Sol são energias extremamente Pitta para quem estuda a Ayurveda, né? O Sol é uma bola de fogo, então é fácil entender por que o Sol tem características Pitta. O Sol também é regente de Rakta Dhatu, então ele cuida desse tecido sanguíneo, então são características bem Pitta para quem estuda a Ayurveda, né? Essas duas energias, tanto o Sol quanto o Leão. Então, os remédios, as práticas para aumentar a energia do Sol na sua vida, apaziguar a energia do Sol, ou seja, a gente está falando de equilibrar, né? Quer seja o equilíbrio aumentando a energia ou acalmando essa energia. O primeiro remédio é reconhecer essas características e essas áreas da vida e lidar com elas com mais consciência. Então, se você está enxergando que você não tem autoestima, você pode nutrir essa autoestima. É simples assim. A minha professora de remédios, a Archana, ela fala que a nossa mente tem muita dificuldade em aceitar soluções simples. A gente quer procurar coisas muito complexas. E o simples é muito poderoso. Então, o simples fato de você exercer com consciência a sua autoridade, de você respeitar as autoridades que estão te conduzindo, de você se relacionar com o seu pai de forma saudável, o simples fato de você lidar com essas energias solares e leoninas com consciência e intenção já é o suficiente para aumentar e melhorar ou apaziguar a energia solar na sua vida. O meu remédio preferido para todas as questões astrológicas é sempre mantra. Então, o mantra mais simples, você pode fazer uma pesquisa sobre os mantras solares. Para Surya, tem mantras maravilhosos. Um dos meus mantras, eu tô até querendo, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tem eu vou ver se eu acho daqui a pouquinho o nome que eu devia ter anotado e não anotei. Bom, daqui a pouco eu encontrei. Aditya Hridayam é um dos mantras muito bonitos, que é uma prática que você pode escutar, pode aprender a recitar. Mas eu vou deixar esses nomes, essas recomendações, eu vou deixar anotada nos comentários, tá bom? Para você não precisar se preocupar de como escreve isso. Então, mas existem mantras maravilhosos para Surya. O Gayatri é um dos mantras para Surya muito famoso. Se você procurar no YouTube versões do Gayatri, você vai ver que tem até gente famosa recitando Gayatri no YouTube.
E esse Aditya Hridayam também é maravilhoso. Mas o mantra mais simples que você pode fazer para Surya é Om Suryaya Namaha. Você pode pegar o seu Japamal para isso, né? E recitar esse mantra 108 vezes, no mínimo 108 vezes. É muito simples, vai levar pouquíssimo tempo e é uma prática muito potente. A cor de Surya é vermelho e ele rege os domingos. Ele rege os domingos porque domingo é o primeiro dia da semana. E a gente não trata domingo dessa forma, né? A gente trata muito mais domingo como o último dia da semana, um dia que a gente está descansando, e é muito benéfico mudar esse ponto de vista. Muito na minha vida mudou quando eu comecei a enxergar o domingo como o primeiro dia da semana. Então, é um dia que eu me organizo, me preparo para a semana, faço meu planejamento. Começo, né, sábado eu descanso, domingo eu retomo a minha prática. Então, é um dia, é muito potente esse ponto de vista de domingo ser o primeiro dia da semana e domingo é o dia regido por Surya. Uma forma muito simples de se conectar com a energia de Surya também é você vestir vermelho aos domingos, né? Para se lembrar dessa energia durante o dia e para oferecer isso para Surya. Uma prática do Hatha Yoga extremamente comum e popular é o Surya Namaskar. A saudação ao sol é uma forma de honrar Surya, é uma oração que a gente faz com o nosso corpo, não é uma sequência para aquecer os músculos e as articulações. É uma prece que a gente faz a Surya com todo o nosso corpo. Então, se você já faz o Surya Namaskar, a saudação ao sol todos os dias, traz esse elemento da devoção para a sua prática. Ela é, sim, maravilhosa para aquecer os músculos e as articulações, tá, gente? Eu não estou falando que ela não serve para isso, eu estou falando que esse não é o propósito dessa sequência. O propósito dessa sequência é direcionar as suas intenções para adorar a Surya, né? Surya Namaskar, saudação ao sol. Então, na hora que você traz esse elemento de devoção, a prática fica muito potente. A outra prática muito recomendada para fortalecer a energia do sol é honrar, né? É respeitar as autoridades. Como eu disse, a primeira autoridade que a gente tem na nossa vida é o pai. Então, um bom relacionamento com o nosso pai e dedicar um tempo, dedicar a atenção, resolver eventuais questões ou desafios que você tenha no seu relacionamento com o pai ou com a figura paterna. E honrar essas figuras, pai, chefes, autoridade, governo, essas figuras de autoridade, honrar essas pessoas, fortalece o sol, fortalece o seu relacionamento com a energia solar. E finalmente, eu gostaria de compartilhar uma prática muito comum dentro desse contexto que se chama Arghya. Arghya é você oferecer água para o sol. Todas essas práticas solares ganham muita potência se elas são feitas na hora que o sol está nascendo. Então, fazer as suas sequências de Surya Namaskar na hora que o sol está nascendo é muito potente. Estar meditando na hora que o dia está começando é o horário clássico da meditação e das práticas devocionais, né? Um pouco antes do sol nascer, a gente chama esse horário antes do sol nascer de Brahma Muhurta, para garantir que enquanto o sol está nascendo, você está nesse estado meditativo e fazendo as suas práticas devocionais. De novo, essa minha professora, a Archana, que é a criadora do Cosmic Insights, ela fala que muitos dos seus problemas podem ser resolvidos se na hora que o sol está nascendo você está meditando. Ela fala que essa é uma prática muito potente. Essa prática que se chama Arghya, que é muito recomendada pelos meus professores, é a prática de oferecer água ao sol na hora que ele está nascendo.
ela ganha muita potência se essa água é oferecida num pote de cobre ou num recipiente, um copinho de cobre, o que quer que seja. Porque o cobre é um metal ligado ao Sol. Então, o que você faz é se virar para o Sol, na hora que o Sol está nascendo, essa vai ser a direção leste, e você oferece a água para o Sol. E muitos dos meus professores também falam para você levar na altura dos olhos essa água e derramar a água e olhar para o Sol através da água. Então, se você quer práticas mais místicas e bruxísticas, você pode experimentar essas. Mas lidar com essa energia solar na prática todos os dias, da forma que eu comecei a falar, quando eu comecei a falar dos remédios, sem dúvida nenhuma vai trazer muita consciência para a forma como você lida com essa energia e vai trazer muitos benefícios. E eu queria finalizar explicando um pouco sobre a importância do posicionamento do Sol no mapa. Então, aqui na astrologia védica, ela tem alguns pontos diferentes da astrologia tropical, que é a astrologia mais comum aqui no Ocidente. Eu tô me mexendo para frente e para trás porque o sol tá batendo aqui na minha cara e eu tô tentando deixar a imagem mais equilibrada aqui. Então, a astrologia mais comum aqui no Ocidente, que a gente poderia chamar de astrologia ocidental, na verdade se chama astrologia tropical, porque usa cálculos tropicais. A astrologia védica usa cálculos siderais, são diferentes. Além disso, tem algumas outras diferenças entre um método e o outro. Eu conheço pouquíssimo sobre astrologia tropical, eu nunca estudei, eu só estudei astrologia védica. Mas até onde eu sei, o que o Sol representa na astrologia tropical, ou o que o Leão representa na astrologia tropical, é muito parecido com o que a astrologia védica fala para nós sobre essas duas energias. Um ponto interessante é que na astrologia tropical, quando alguém te pergunta qual é o seu signo, né? Esse signo que você aprendeu que é o seu signo, dependendo do mês em que você nasceu, quando alguém te pergunta qual é o seu signo, o que essa pessoa está querendo dizer, o que essa pessoa está querendo saber é onde estava o Sol na hora que você nasceu. É isso que você responde. Se você fala, eu sou de Escorpião, o que você está dizendo é que, segundo esses cálculos tropicais, quando você nasceu, o Sol estava em Escorpião. Nos cálculos siderais tem muitas chances, que é o meu caso, por exemplo, né, pela astrologia tropical, o Sol estava em Escorpião quando eu nasci. Os cálculos siderais têm uma diferença para os cálculos tropicais, que a gente chama de Ayam Namsha. E por causa dessa diferença de cálculos, segundo a astrologia védica, que tem cálculos siderais, quando eu nasci, o Sol estava em Libra e não em Escorpião. E se a gente perguntar para um astrônomo onde estava o Sol quando eu nasci, esse astrônomo também vai dizer que está em Libra. A astronomia também usa cálculos siderais. Então, quando alguém pergunta para você na astrologia tropical qual é o seu signo, a sua resposta vai ser o signo onde o Sol estava quando você nasceu. A astrologia védica considera o posicionamento solar ou o signo solar uma influência muito importante no nosso mapa, mas quando a gente fala na astrologia védica, esse é o meu signo, normalmente eu estou falando do signo do ascendente e não do signo solar. Isso porque a energia do ascendente é a energia que fala diretamente e principalmente sobre o meu corpo e a minha personalidade. Então, o ascendente é uma energia muito conectada com o eu, né? Então, o meu signo, como eu me vejo, está muito relacionado, a partir desse ponto de vista da astrologia védica, ao posicionamento do ascendente. E por que a gente não usa na astrologia védica essa apropriação do que é o meu signo a partir do signo solar? Porque o principal indicador do Sol é a alma. E principalmente nesses dias que a gente vive hoje, que a gente chama de Kali Yuga, a gente está muito distante do desejo da nossa alma, né? Essa Kali Yuga, que é traduzido como a Era das Trevas,
fala de uma época em que as nossas almas, elas já acumularam tantos karmas, a gente já fez tantas ações, a gente já está tão distante do momento da criação que a gente teve tempo para fazer tantas ações e a gente tem tantos resultados acumulados para serem recebidos que fica difícil de organizar essa ação e resultado. A gente perde a conexão com essa lei que é a lei do karma. Eu sempre adoro falar sobre a lei do karma. Se você der uma pesquisada nos conteúdos que eu disponibilizo por aqui ou no YouTube, vai ter bastante coisa sobre o karma, porque esse é o foco do estudo da astrologia védica. Ela é uma ferramenta específica para estudo do karma. Então, os nossos karmas, durante essa era, Kali Yuga, eles estão tão embaralhados um com o outro, tão misturados, os meus karmas pessoais com os karmas coletivos, que fica difícil lidar com isso e a gente se distancia demais do desejo da alma. A gente tem muitas camadas para chegar na alma. E é por isso que quando a gente se relaciona com um signo, esse primeiro signo na astrologia védica não é o solar, é o ascendente. Porque a alma não é a característica que melhor nos representa hoje em dia. A gente vive numa sociedade que nem reconhece que o que a gente é uma alma, né? A nossa sociedade fala que o que a gente é esse corpo e tudo que esse corpo contém. E que os Vedas e todas as ciências védicas falam pra gente é radicalmente oposto disso, né? Somos a alma e estamos nesse corpo. A gente não é um corpo que tem uma alma, né? A gente é uma alma que está vestindo essa roupa biomecânica. Então, como a gente está muito distante do desejo e do entendimento dessa alma, o signo solar não é o signo que a gente começa a estudar, né? Não é o nosso primeiro foco de estudo. A gente normalmente começa a estudar pelo ascendente, é assim que os meus professores me ensinaram. E é muito comum dentro da astrologia védica o signo lunar também ter muita importância. Então, eu achei interessante compartilhar isso com vocês, né? Essa importância que o Sol tem na astrologia tropical e que também é verdadeira na astrologia védica, mas essa questão de qual é o meu signo muda de uma para outra. E essa é a explicação do porquê essa nomenclatura muda. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha preparado para hoje. Eu vou... ótimo. Tá. Oi, tá. Vi fez uma pergunta muito boa, que tem eu falei do Sol, da gente olhar para dentro, né, e perceber como a gente está lidando com essas questões. Uma forma de você entender como está posicionado o Sol no seu mapa é você olhar para essas questões e ver como você está lidando com essas questões. Tecnicamente, se você tem o seu mapa nas suas mãos, você tem algumas ferramentas para entender se esse posicionamento solar ele está trazendo potência ou se ele está trazendo benefício. E 100% das vezes na experiência humana ele traz os dois, né? Em algum momento ele vai trazer mais potências, em outros momentos ele vai trazer mais desafios. A gente não consegue passar pela vida, pela experiência humana só com coisas boas. E graças aos deuses também não só com coisas ruins, né? Então, tecnicamente, o Sol gosta muito, se a gente pensar no posicionamento solar dentro dos signos, o Sol tem algumas qualidades muito especiais. Quando ele está no próprio signo, né? Se ele está no próprio reino, que é Leão, ele está em casa, ele sabe o que fazer e ele tende a entregar bons resultados. Ele também se dá muito bem em Áries, porque Áries também é um signo muito masculino, muito ativo, de quem quer, né, o Sol, que tem essa clareza e essa autoridade, quando está em Áries, ganha impulsividade para conduzir os outros, para resolver problemas, e não ficar meio preguiçoso que nem leão, né? A gente, quando vê cena dos leões e leoas, eles saem para caçar
por pouco tempo, eles correm pouco, eles têm muito impulso, mas o resto do dia eles ficam tipo o gato bem preguiçoso no sol. Então, em Áries, o Sol ganha essa potência de Marte para ir atrás das conquistas, ir atrás das resoluções dos problemas e conquistar e ajudar os outros. O Sol ele fica meio perdido, sem saber o que fazer em Libra, que é o meu caso. Isso porque Libra representa esse lugar como um mercado, né? Onde quem tá lá tem que aprender a negociar, tem que ver se o que tá dando é justo para o que tá recebendo. E o rei, ele não quer negociar, ele tá acostumado a dar uma ordem e essa ordem ser cumprida, né? Ele não quer não quer que tenha contradição nas suas ordens, que alguém fale, ai, talvez essa não seja a melhor solução. O rei quer ser autoridade. Então, na hora que o Sol tá em Libra, ele precisa aprender a operar de uma outra forma e isso pode trazer alguns desafios. Então, esses são os principais posicionamentos técnicos de Súria para a gente começar a interpretar os resultados. Só que isso é menos importante do que você olhar para você mesmo, né? Para você, porque eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Acho que muitos de nós têm essa expectativa de que a gente vai pegar o nosso mapa, olhar e vai ter um grande clarão de uma iluminação, assim, de quem vai entender tudo que não tinha entendido antes. E, infelizmente, normalmente não é assim que acontece. É muito importante a gente usar o mapa como um reflexo do que a gente é. Então, você não precisa do seu mapa nesse momento para entender como essas energias solares estão operando em você. Esse trabalho de autoinvestigação é muito mais relevante do que estudar o seu mapa. Estudar o seu mapa é maravilhoso porque dá embasamento para essa autoinvestigação, né? A experiência de você olhar para o seu sol e reconhecer como isso se manifestou no decorrer da sua vida é muito mais potente do que você me dar o seu mapa e eu te dizer sobre esse sol, porque eu não tenho as suas memórias, eu não tenho os seus sentimentos, eu vou fazer uma interpretação vista de fora. Você consegue fazer essa interpretação de forma muito visceral, né? Então é maravilhoso. Vou dar uma olhada nas perguntinhas aqui de vocês. Vamos lá. Que delícia, um monte de bom dia contando onde tá. Muito mágico esse mundo virtual que conecta a gente do mundo inteiro, né? A Nayane, se eu não me engano, falou que o Sol está em combustão. Isso não é possível, Nayane. Você quis dizer alguma outra coisa que não é isso, porque o Sol é quem causa combustão. O Sol é a própria combustão. Ele é uma bola de fogo no céu. Então, o Sol ele nunca entra em combustão. Ele coloca os outros planetas em combustão. O Ed maravilhoso tem o Sol em Leão, super potente, né, Ed? A Keila está perguntando como saber se o Sol ou o Leão estão em posição favorável ou desfavorável. É exatamente isso, né? É você enxergar como você está lidando com essas energias. É essa a minha sugestão. Acho que foram essas a pergunta. O Ed perguntou o mantra para Súria. Que saudade, Ed! Om Suryaya Namaha. Eu vou deixar escrito na legenda, tá? E também eu tô colocando nos destaques dos stories ali no perfil, eu vou colocar ainda hoje o mantra de todos os planetas. Tá, me ajuda a lembrar de fazer isso, porfa. A live vai ficar gravada, tá, gente? Não precisem se preocupar. Eu acho que foram essas
as pessoas estão pedindo para falar sobre o Sol no ascendente, né? Como que o Sol funciona no ascendente. É muito difícil falar sobre posicionamentos, porque o Sol funciona no ascendente, como o Sol está funcionando no ascendente ou em qualquer outro posicionamento, depende da configuração de todo o resto do mapa. Então, o Sol no ascendente pode ser uma pessoa que tem iniciativa e liderança muito benéficas, que tem muita capacidade de organizar a vida dos outros e conduzir a vida dos outros. Pode falar de alguém que tem o ego muito inflado e quer mandar, mesmo sem ter a capacidade de liderança, mesmo sem pensar no benefício dos outros, só quer mandar. O Sol no ascendente pode ser alguém que tem muita vontade de ser o centro das atenções e fica muito à vontade com se expor, ou pode ser uma pessoa que tem muita dificuldade e é muito tímido. Então, os resultados do Sol, a partir do mapa, depende de todo o resto do mapa. Os resultados do Sol, a partir da autoobservação, depende só de como você lida com essa energia, né? Nesse momento é mais fácil a gente olhar dessa forma. E a Malu maravilhosa perguntou sobre os eclipses. Eclipses é um assunto incrível que no decorrer desse programa das Semanas Planetárias, com certeza eu vou falar sobre eclipse. A gente vai chegar numa temporada de eclipses já, no final de maio, começo de junho, a gente fica entre 2 eclipses e eu preciso de mais tempo para falar sobre os eclipses. No IGTV, em dezembro, você vai encontrar uma live minha sobre os eclipses, onde eu explico bastante sobre as consequências de um eclipse e as práticas que a gente faz durante o eclipse. Então, vou pedir para você dar uma olhada lá. Gente, queria agradecer a atenção de vocês. É sempre maravilhoso ver tanta gente interessada. Falar sobre esses assuntos é a minha grande paixão. E se não tivesse vocês aqui para escutar, eu não sei o que eu faria. Então, eu queria agradecer a atenção. Eu desejo profundamente que seja um conhecimento útil, que possa te ajudar. E quero te pedir para você continuar me mandando perguntas, porque eu quero muito desenvolver esse conteúdo aqui para vocês, para que seja útil. Então, se você me mandar quais são as dúvidas, quais são os pontos que você quer que eu converse, que é pra gente ter essa conversa, eu vou adorar, tá bom? Bom dia, gente, boa sexta para todos e que Surya ilumine o caminho de vocês. Namastê!